Olá, boa noite. Você está no meu canal. Meu nome é Janderson Rodrigues, sou professor, historiador e pesquisador e também criador de conteúdo agora, certo? Gente, esse canal é o canal Historiador. Nesse canal eu partilho com vocês experiências da minha vida, meu dia a dia, minha rotina, viagens e também conteúdo sobre educação, né? Sobre história, espanhol, artes e tudo mais que eu acho pertinente de partilhar aqui com vocês. É, Se você não é inscrito no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Se inscreva, dê o seu like, ative as notificações e aí o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo de volta, né? E aí a gente vai continuar produzindo esses vídeos. Eu não tenho nenhum tipo de pretensão de ganhar milhões de seguidores, coisas do tipo, mas de disseminar o conhecimento científico, não conhecimento de achismo, mas um conhecimento pautado na verdade nos fatos comprovados, né? Então, quando eu decidi gravar sobre esse tema de hoje, que é um tema delicado, eu não vou falar as minhas impressões sobre o tema que é depressão, né? Mas eu vou falar o que a ciência fala sobre depressão. Não tenho também a intenção de esgotar o conteúdo, obviamente, que é um conteúdo muito vasto, e eu vou fazer um resumo didático e muito dinâmico sobre o tema. Vou introduzir o tema, né, caracterizando o que é a depressão, e depois vou dividir em níveis e fases do tratamento, tá certo? Não sou médico, não tenho um conhecimento amplo na área, mas vou falar e vou tratar sobre o que a literatura médica fala sobre a depressão, certo? Li alguns artigos, né? Vi alguns documentários e também tenho um conhecimento de causa para falar sobre isso, que eu acho que é o mais importante, beleza? Então é isso. Vamos lá. Para começar, o que é a depressão, né? A depressão é a ausência de esperança. E eu não vou nesse viés da religião para falar, beleza? Porque se eu fosse por esse viés, eu ia citar aí passagens bíblicas e tal. Mas uma vez uma pessoa falou isso para mim, né? Que a depressão era ausência de esperança. Porque a cada dia, quando a gente acorda e a gente abre os nossos olhos, e cada um com sua fé ou não, né? Espera que aquele dia seja um dia produtivo, um dia feliz, um dia de esperanças. E a depressão é a ausência disso. A depressão é um sentimento que suprime, né, que reprime qualquer esperança. Então, enquanto todo mundo está lá tendo esperança em ir para a sua escola, estudar, para a faculdade, para o seu trabalho, para a convivência com a sua família, a pessoa que está com depressão ou deprimido, ela não acha sentido em nada. Ela não vê sentido em dormir, nem em acordar, nem em comer, nem em tomar banho, nem em sair, nem em socializar, nem em namorar, nem ir para a igreja, nem ir para a festa, nada. A depressão é a ausência
ausência da vontade, ausência da esperança. E é uma doença muito perigosa e muito incompreendida até hoje, infelizmente, né? A pessoa que tem depressão, ela é acusada, marginalizada, no sentido de que não é uma coisa real. O sentimento é porque ela quer. Ah, eu tô me vergonha na cara, né? Você tão jovem, tão bonito, tão bonita, né? Tão inteligente, tão rico, tão bem-sucedido, né? Com tanta esperança, deveria ter esperança, né? E como se a pessoa que tivesse depressão escolhesse ter depressão. E no meio religioso, é como se o deprimido fosse um covarde, um sem fé, uma pessoa que está passando por aquilo porque não tem fé, né? Então o demônio se apoderou da pessoa e a pessoa vai se deixar levar pelo diabo, pelos maus espíritos e coisas do tipo, né? Porém, a depressão é uma doença. Tem um CID, que é o Código Internacional das Doenças. Assim como é, febre, câncer, HIV ou qualquer outra doença, chikungunya ou qualquer outro tipo de doença, né? A depressão é uma doença, né? Então precisamos falar sobre isso. É uma doença, não é opcional, não é covardia, não é falta de vontade de se curar, muito pelo contrário. Só sabe o que é ter depressão quem tem depressão. Quem não tem depressão nunca vai mensurar. Nunca, jamais. Vai mensurar o que é viver com isso, o que é essa dor, o que é a ausência da esperança, o que é a falta de sentido na vida. Ninguém que não tem depressão, nem mesmo os médicos, ou os terapeutas, as pessoas que lidam com isso no dia a dia, conseguem mensurar a dor de um deprimido, de um depressivo. Só quem sabe é quem passa, realmente, né? A dor que dói em mim nunca vai doer em você como dói em mim, né? Porque é em mim que dói. Então, assim, eu tenho certeza absoluta, que quem está me assistindo agora, que já passou por isso, sabe como é difícil. Como é difícil levantar, como é difícil escovar o dente, como é difícil trabalhar, socializar e como é difícil interpretar para os outros que está bem. Como é difícil. Como é difícil cada dia. Como é difícil ter que ostentar um personagem diariamente. Porque parece que a pessoa que tem depressão é um leproso, uma pessoa que está com uma doença incurável e que todo mundo se afasta. Porque a energia de quem tem depressão, ela é baixíssima. O deprimido, ele não vai falar sobre coisas boas se ele não estiver fingindo. Se ele estiver sendo ele mesmo, ele vai falar sobre os medos, as angústias, as ansiedades. E quem é que vai gostar de conversar com uma pessoa dessa? Nem a família. Todo mundo se afasta. E as pessoas tendem a ficar agressivas com quem tem depressão. Porque parece que a pessoa que tem depressão, volta a dizer, não quer sair dessa. E é uma mentira. Tudo que o deprimido quer é encontrar o sentido na vida. Tudo. Pois bem, gente. A depressão, ela é caracterizada em 3 níveis. Isso é a literatura médica que diz, né? A depressão, ela pode ser leve, moderada e aguda. Porém, tem pessoas que não desenvolvem os 3 níveis, que fica só no leve e se controla. Agora, uma opinião minha, pessoal. Eu acho que não tem cura para a depressão. Isso é uma opinião minha. Não é
uma opinião médica, uma opinião minha, ok? É a minha opinião. Quem tiver a opinião contrária, pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. Então, no início da depressão, na fase leve da depressão, os sintomas começam. Vem as angústias, vem a falta de esperança, a falta de sentido, e a pessoa começa a sentir o peso da doença, de não querer se cuidar, de não querer trabalhar, porém ainda com muito sacrifício consegue lidar, ter uma vida quase normal. Porém, na depressão moderada, isso daí já fica muito mais complicado. A pessoa começa a faltar o trabalho, as angústias ficam muito maiores e com intervalo de tempo mais curto dos episódios de ansiedade e de angústia, né? Isso começa a interferir na vida profissional, começa a faltar ao trabalho, as pessoas que são os seus respectivos chefes não entendem, né? E começa aquela cobrança, né? Na família, a pessoa começa a se isolar, se trancar no quarto, não querer jantar junto, fazer as refeições, não querer sair, né? Na vida amorosa, a pessoa começa a rejeitar o seu parceiro, sua parceira, não tem sentido nem nada, né? Porém, para mim, na minha opinião, a fase moderada é a fase mais perigosa da depressão, porque é uma fase que você tem consciência das coisas. Então você consegue planejar coisas ruins, né? Então essa fase moderada é muito perigosa. Porém vem a fase aguda. Na fase aguda, o indivíduo não consegue mais viver em sociedade. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue se relacionar. Ele muitas vezes fica prostrado em uma cama, até porque os remédios são fortes e terríveis. Então, o mal-estar da depressão e os efeitos colaterais dos remédios. Então, isso impede de você viver. Você só vegeta, né? E aí, gente, vem as fases do tratamento, né? Que aí só sabe quem já passou. As fases do tratamento da depressão, na fase inicial, né? Pode demorar de 4 a 12 semanas para surtir o efeito, a medicação. Então você vai lá, procura um psiquiatra, o psiquiatra vai passar uma medicação para você e você começa a melhorar, a sair daquilo tudo, né? De 4 a 12 semanas. Isso é na fase aguda no tratamento, né? Na fase de continuação, o médico ele vai manter o tratamento para que você se estabeleça, né? Se equilibre, né? Então você vai buscar a remissão completa dos sintomas, a normalização da vida, voltar a trabalhar, conviver, a se relacionar com as pessoas e tal. E na fase de manutenção, é uma fase que os seus encontros com o psiquiatra ficarão assim mais longos de um para o outro, né? Geralmente 3 meses, né? E aí ele vai tentar lhe estabilizar e fazer com que você não volte. Vai lhe aconselhar a fazer exercício físico, ter uma alimentação boa, lhe encaminhar para um nutricionista, para um psicólogo, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, falar, botar para fora
E o psicólogo, ele tem esse poder de não julgar, de ser isento no que ele está ouvindo, né? Então, são vários fatores que faz, né, você entrar na depressão, que fazem você entrar na depressão. Porém, quando a gente vai conversar com alguém próximo, essa pessoa sempre tende a julgar, porque ela nos conhece. E o profissional da psicologia, ele não está ali para nos julgar, mas para nos ouvir, nos ajudar. Então é muito importante, né, a questão da psicologia, né, do tratamento psicológico. Porém, no Brasil é muito elitizado. É muito caro a sessão, né? Eu digo, gente, aqui para quem é psicólogo, não é desmerecendo, muito pelo contrário, o trabalho de vocês é maravilhoso. Mas é muito caro comparado ao salário mínimo, né? Como é que no Brasil o salário mínimo é 1.500 e alguma coisa? E uma sessão de psicólogo é no mínimo R$ 100, 200, 300. Como é que uma pessoa pobre vai? Não vai. E os serviços de cuidado com a saúde psiquiátrica no Brasil, os CAPs, geralmente esse atendimento é coletivo, né? Então imagine, você vai falar das suas questões mais íntimas coletivamente. Só nos casos assim, tipo, terríveis é que tem um atendimento com psicólogos mais individualizado, mas geralmente são coletivos. Eu falo baseado no que eu vejo aqui em Sergipe, não sei em São Paulo, no Paraná, em Curitiba, em Sergipe é assim, ok? Então, e falo com conhecimento de causa. Então, sem dúvida nenhuma, é muito desconcertante, desagradável, né? Você tá ali partilhando sua vida para um psicólogo e para 10, 12, 20 pessoas que você não as conhece, né? Então, realmente é desconfortável e é absurdamente doloroso, né? Você falar sobre essas questões para uma pessoa já é terrível, imagine para tantas pessoas. Então, assim, eu acredito que deveria ter um empenho maior dos nossos governantes em relação a isso. Também os hospitais universitários, né, seja da iniciativa privada ou os federais, né, abrir um atendimento maior, né, eu sei que tem, eu mesmo já usei aqui o hospital universitário em Sergipe, em Aracaju, né, porém, é um atendimento difícil devido à demanda. É muita gente precisando e poucos profissionais a atender, né? Então, assim, é um câncer na sociedade, a depressão, a ansiedade. E eu, como professor, eu vejo isso no dia a dia. Alunos doentes, né, deprimidos, ansiosos, né, que sofrem muito com isso, com esse terrível mal, né? E a depressão, quando ela não é tratada, como deve ser tratada, e a ansiedade na fase inicial, na infância, na adolescência, com certeza essas pessoas levarão para a fase adulta e jamais conseguirão chegar à autonomia. Sempre vão depender emocionalmente de alguém, serão incompreendidas e sofrerão muito com isso, tá certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um documentário, né, falando com mais profundidade sobre a depressão. Quero indicar aqui o CCV, que é um serviço de atendimento por telefone para pessoas que precisam conversar, né? E é maravilhoso, são voluntários que vão lhe ouvir e tal. E procure na sua cidade, esses atendimentos existem atendimentos sociais. Aqui em Aracaju tem a Universidade Tiradentes, o curso de psicologia da Universidade Tiradentes atende
com uma tarifa social às pessoas que precisam. Tem várias unidades do CAPES e o CAPES ajuda bastante, né? Principalmente na fase mais aguda da coisa, né? Na fase severa da depressão, e tem atendimento psiquiátrico, terapias em grupo, a distribuição gratuita das medicações. Então o CAPES é muito bom, né? E tem também a questão religiosa, gente, que isso é muito importante, eu acho, né? Então você que é católico, que é evangélico, que é espírita, que tem sua fé em qualquer religião, procure os líderes da sua religião. Pode ser que na sua igreja tenha psicólogos que atendam de graça, né, que não cobrem nada, que eu acho que isso daí todas as igrejas deveriam fazer isso, né? E realmente vamos lutar contra esse mal, e realmente vamos dar a importância que deve ser dada a essa doença tão terrível que é a depressão. Eu espero ter ajudado, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!